Boa tarde, que a paz do Senhor reine no coração de cada uma de vocês. Vamos ler hoje João 14. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor do nosso Pai para nós. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vós. Esse capítulo eu vou comentar um pouquinho assim. Depois a gente vai continuar lendo. Nós entendemos que Jesus, ele está confortando os discípulos para o sofrimento dele mesmo. Olha só que Jesus maravilhoso. Confortando os discípulos. Olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E nós, quantas vezes andamos com o coração turbado pelas pressões externas, né, por o interior também. Nós andamos com o coração turbado, triste muitas vezes, pelas situações que estamos passando. Quantas vezes nós andamos envergonhadas no egoísmo, nós andamos perguntando para nós mesmos essas perguntas internas. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E vem esse questionamento e anda com o coração turbado. Porque o mundo, gente, no mundo vai ter aflições. O Senhor Jesus já nos orientou, no mundo tereis aflições, mas olha, eu venci o mundo, Ele venceu o mundo para nós. E Ele está falando comigo e com você, não se turbe o vosso coração. É nesse contexto que Jesus se levanta como terapeuta da alma. Olha só que Jesus maravilhoso, e os consola, falando com eles, olha, crê, somente creia em Deus, somente creia. Ele reafirma a sua divindade ali com os discípulos. A forma do verbo no indicativo, no imperativo, significa, já que vocês confiam em Deus, continue confiando em mim. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, é confessar e descansar no poder dele. Descansar nele. E saber que a providência do Senhor vai vir no momento certo. Que o amor dele e o seu amor e na sua salvação. A fé em Cristo é o remédio para o coração turbado. Olha só, Jesus está ensinando, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, qual que é o remédio para o coração turbado? É crer nele, é ter fé nele. Quando o coração está turbado, você se questiona, será que eu estou tendo fé? Será que eu creio? Será que eu confio em Deus? Porque as crises vêm, as crises, os problemas, a tempestade, os ventos contrários, todos vêm. Nós estamos sujeitas a passar pelas crises, pelos momentos difíceis. Mas será que nós estamos crendo nele? Será? Então, olha, a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales mais profundos, as noites escuras virão, mas continue confiando em mim. Continue confiando em mim, é o Jesus que está falando, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É crer, é ter fé. É ter fé. A fé em Jesus é o remédio para o coração turbado. Hoje nós vamos ter que postar isso, gente. A fé em Jesus é o remédio para o coração turbado. Vamos crer nele. Continuando no versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos o caminho para onde vais? Para onde vais? Como saber o caminho? Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé, que estava ali do lado de Jesus, o tempo ali, o discípulo, respondeu-lhe Jesus.
João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele sempre usava uma linguagem ali para explicar os discípulos, porque Jesus, ele faz uma referência ao templo. A primeira porta, no templo tinham 3 portas. A primeira porta se chamava caminho. Opa, todos podiam entrar por ela. Jesus é o caminho. A segunda porta se chamava verdade. Somente o sacerdote entrava naquele lugar. Só o sacerdote. Todos não podiam. Jesus é o caminho, a verdade. E a terceira porta se chamava vida. Somente o sumo sacerdote que entrava por ela. E era uma vez ao ano. E ali estava o quê? A presença do Pai. Gente, vocês pararam para pensar como esse Jesus é maravilhoso? Ele é o caminho, a verdade, a vida para nos levar a quem? A presença do Pai. Ele está falando isso porque ele já estava perto de morrer, aquela morte de cruz, e o que aconteceu? O véu se rasgou. Não precisava mais, agora todos podem entrar na presença do Pai. O véu se rasgou quando Jesus morreu, então você, nós podemos entrar na presença do Pai. Não precisamos ter medo, não precisamos de sacerdote, de pastor interceder por nós, não. Nós temos livre acesso hoje à presença do Pai. Continuando, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e a outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é eu e Deus. É você e Deus. Temos guardado os mandamentos do Senhor? A demonstração de amor para o Senhor é guardar os mandamentos dele. É guardar os mandamentos dele. É a manifestação de amor. É o relacionamento. Jesus está mostrando ali o relacionamento com o Pai. Jesus mostra o tempo inteiro o relacionamento que ele tinha com o Pai. Então, em nome de Jesus, é o quê? É uma representatividade. É nós representarmos Cristo aqui na terra. Em qualquer lugar, guardar os mandamentos de Jesus. Tudo que pedir, ele fará. Crendo, crer, ele fará. O Senhor Jesus, ele prometeu. E olha só, o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós, porque o Espírito Santo ainda ia descer.
Esse Jesus, ele rogou, ele falou, não se turbe, os momentos difíceis virá, tribulações virá, mas crede em Deus, crede em mim, e você vai ter o Consolador em você, o Espírito Santo, o Consolador. Jesus disse que o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, a fim de estar presente na igreja, consolar as angústias, consolar vocês, nos consolar, nos guiar pelas veredas da verdade. 4 verdades nós podemos ver aqui, destacadas aqui. O Consolador é semelhante a Jesus. Há 2 palavras gregas para outro heteros, outro diferente. E halos, outro igual, da mesma substância. Então, o Espírito é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. E a outra palavra que está escrito, endrix, diz que o Espírito é outro consolador e não um consolador diferente. Olha que lindo. Olha quem habita dentro de você. Olha quem habita dentro de mim. E a palavra grega, paracleto, significa advogado, consolador, a pessoa que traz para o lado a outra, a fim de ajudá-la, protegê-la, livrá-la. É o ajudador ou defensor. Um amigo no tribunal é esse que está habitando dentro de você e dentro de mim. O Espírito Santo, que tem o mesmo atributo de Deus, de Jesus. Antigamente, lá no Antigo Testamento, Deus habitava na arca, né? O Senhor orientou Moisés para fazer a arca direitinho ali, conforme tudo Deus explicou. Deus, ele é detalhista. Basta olhar para você como Deus te criou. Basta olhar para nós como Deus nos criou. Ele é detalhista, ele é maravilhoso. E ele fez a arca para habitar. Ele habitava ali na arca. No Antigo Testamento, o próprio Cristo estava presente ali. O próprio Cristo estava presente. E depois que Jesus morreu, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Consolador para habitar dentro de você e dentro de mim. Mas o mundo não pode receber. Quando nós confessamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o Espírito vem, o Espírito Santo vem. Mas sabia que todos temos a essência, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele soprou em nós o Espírito de vida. Nós temos o Espírito, o sopro de Deus em nós. Respirar, encher o pulmão, respirar, é o fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Mas hoje nós temos ainda o Consolador. Então, o primeiro, o Consolador é semelhante a Jesus. O segundo, o Consolador permanente dos discípulos. É o Consolador permanente dos discípulos. Para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo jamais deixaria os discípulos. Daria a eles consolo nas horas mais amargas, direção nas horas mais confusas e poder nas horas mais cruciais. Esse mesmo Espírito que desceu lá no dia de Pentecoste está até hoje. Está até hoje. E é a fonte da verdade, o terceiro. O mundo não pode conhecer nem receber o Espírito Santo, pois o mundo anda enredado pelo engano, alimentando a mentira, perdido nas suas ideias. O mundo não pode receber. O Espírito Santo é a fonte da verdade. Ele inspirou as Escrituras e nos ilumina a mente para entendermos. A palavra de Deus foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, uma carta de amor para nós. E hoje nós a lemos e o Espírito Santo nos faz entender. Ilumina a nossa mente. E ele, o último ponto, é o Deus que habita em nós. Esse Espírito Santo. Vós o conheceis, pois ele habita convosco e entrará em vós no dia de Pentecoste. O Espírito Santo veio habitar no nosso meio, ao lado e dentro dos discípulos, o Deus Emanuel. Deus conosco voltou para o Pai, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, não apenas está conosco, mas está em nós. Em nós. Mas também morar em nós. Nosso corpo transformou-se, olha só, num lugar santíssimo, no santo dos santos da sua habitação. Vocês percebem quanto isso é maravilhoso? Gente, não é qualquer
coisa que mora dentro de você é o Espírito Santo Consolador. É o Espírito da verdade. É o Espírito Santo que habita em nós. E esse Jesus, ele continua no versículo 18: e não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É a promessa do Senhor. Creia nessa promessa, ele voltará para nos levar para morar com ele. 19, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Gente, é um círculo, vamos dizer assim. Obediência, amor a Deus, amado por Deus, revelação de Jesus, e a gente tem mais prazer em obedecer, e vem o amor a Deus, e ser amado por Deus, e a revelação de Jesus. É assim a nossa vida. Nós demonstramos amor para o Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Vamos continuar. Eu parei no 19, né? Não, 21. 22 agora. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo tem os atributos de Deus. E Deus, o que afasta o homem de Deus é o pecado. O Espírito Santo é santo, ele não habita no corpo em pecado. Então, olha só, nós amaremos ele, guardando os mandamentos e guardando a palavra dele. E o Pai nos amará e viveremos para ele. E veremos para ele e faremos nele morada. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis vindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, que habita em nós, nos fará lembrar de tudo que nós dedicamos a aprender, tudo que nós lemos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-se-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. O Espírito Santo, ele nos guia pela verdade. Ele nos ensina a verdade. Olha só, a paz do mundo. Qual que é a paz do mundo? Qual que é a paz do mundo? A ausência de tempestade, a ausência de problema. A paz do mundo é ter dinheiro, é ter sucesso. A paz do mundo é estar tudo estabilizado. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus é a capacidade para navegar em meio às tempestades sem que elas entrem em você. Essa é a paz de Deus. Ainda que está passando por problema, mas a paz está aqui. E é essa paz que o Senhor Jesus deixou para nós. Eis que a minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos dou. Esse Jesus lindo deixou essa paz para mim e para você. Ainda que venha tempestade, porque todos passam por tempestades. Todos. Crente, não crente, rico, pobre, todos passam por tempestade. Mas nós que temos Jesus, temos a verdadeira paz dentro de nós. Temos a
paz dentro do nosso coração, no nosso interior, pois é o Senhor Jesus que deixou a paz para nós. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que ele dá. Amém? Que Jesus abençoe, esse capítulo é maravilhoso. Alguém deseja comentar? Fique à vontade. Não, ninguém deseja comentar? Então, Só amanhã. Oi? um comentáriozinho que fala que Jesus mostra que mesmo indo embora fisicamente, ele continuaria presente, né, através do Espírito Santo e da paz verdadeira que só ele pode dar. É uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas da presença de Deus, né, dentro de nós. Isso mesmo. É a paz que ele está dentro de nós. Gente, olha para você. Olha para você aí na tela do notebook, do celular. Olha para você. Olha, Deus te fez perfeita. Ele colocou em você capacidade. Sabe por quê? Para habitar em você. Para habitar em mim. Se Deus explicou Moisés, depois vocês lêem, quando Deus explicou Moisés para construir a arca, para ter a presença dele lá no Antigo Testamento, cada detalhe. Agora imagina nós, neurônios, gente, nosso cérebro é incrível, nosso corpo é incrível. Sabe por quê? Porque nós somos a habitação dele. Então, louve ao Senhor pela sua vida. Agradeça a Deus todos os dias, porque você reconheceu, entendeu, aceitou e hoje Ele habita em nós. O mundo não pode receber, mas nós recebemos. Amém? Glória a Deus por esse momento. Amanhã é o capítulo 15, se Deus permitir.